Meus amigos, quanto mais Alexandre de Moraes insiste nessa loucura de julgamento armado contra Bolsonaro, mais ele se afunda no próprio abismo. Cada passo que ele dá contra Trump e os Estados Unidos só aumenta a pressão internacional. E agora a situação chegou a um ponto de não retorno. Moraes sabe que não pode voltar atrás, porque já cometeu abusos irreparáveis. E cada abuso é mais uma corda que o amarra ao próprio destino. E a bomba da vez é devastadora. Trump decidiu ir até as últimas consequências e começou a pressionar os bancos brasileiros para que cumpram a lei Magnitsky contra Moraes. Isso significa que, se os bancos quiserem continuar existindo, terão que cortar de vez o sustento do ministro. Como diz o ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas não para por aí. Moraes virou um caso pessoal para a Casa Branca. A mensagem é clara. A queda dele não é mais questão de se, mas de quando. Te convido a assistir este vídeo até o final, porque vou mostrar os bastidores das reações do governo Trump contra Moraes e o julgamento armado do STF contra Bolsonaro. Deixe seu comentário, sua opinião é fundamental nessa luta por justiça. Eu falei com o Jason Miller recentemente e eu perguntei para ele se ele estava ciente de tudo, tipo, seguindo tudo que está acontecendo no Brasil, né? É uma frase em inglês, are you following? Quer dizer, você está seguindo tudo que está acontecendo, todos os detalhes? Are you following engloba as minúcias. E ele respondeu assim, everything, tudo. Eles estão seguindo absolutamente tudo. O que o Alexandre de Moraes falou hoje, e o Jason Miller, né, mostrou mais uma vez, sim, estamos de olho, é um falatório inacreditável, né? Respeito à Constituição, não sei de quem, né? Ampla defesa, também não teve. E durante o julgamento hoje, o Moraes muito mais incisivo, muito mais ali firme e agressivo do que a própria PGR, o próprio Gonê, que ali estava ali falando aquela coisa, porque a PGR já sabe que o Alexandre de Moraes abraçou a causa como vítima e tudo aquilo que a gente fala, né? Julgador, procurador, e o Gonê sabe que o trabalho dele ali é irrelevante, que tudo já está feito. Agora, o Silvio mencionou a Folha de São Paulo. Eu mandei para a nossa produção exatamente o comentário da Folha de São Paulo, né? A Folha de São Paulo disse que análise, né, em atitude inusual, ou seja, nada comum no mundo jurídico, mas que se tornou comum no atual julgamento, o ministro Alexandre de Moraes antecipou nesta terça-feira parte do cerne do seu voto, que só deve ser lido na próxima semana. Isso não é uma atitude incomum, isso é uma atitude inconstitucional. Inconstitucional. E aí, numa outra publicação, essa eu realmente fiquei chocada, eu li 2 vezes e depois eu entrei na própria publicação, no perfil da Globo News, porque eu falei, isso aqui não é possível que isso esteja num perfil da imprensa. A Globo News, que através do seu analista, Otávio Guedes, disse o seguinte: é fato que não há uma ordem direta, não há uma prova direta ligando Bolsonaro ou qualquer um dos réus ao 8 de janeiro. No entanto, se você tirar Bolsonaro de cena, não tem o 8 de janeiro, porque eles só estão lá por conta de tudo que Bolsonaro fez e falou. Então, no entender da Procuradoria-Geral da República, essa seria a ligação entre o 8 de janeiro e o Bolsonaro. Depois eu entrei no vídeo, inacreditável eles defendendo que a existência do Bolsonaro na Terra já é culpa do vandalismo e do suposto golpe de Estado, mesmo que nem Bolsonaro quisesse dar um golpe de Estado, mas tudo o que aconteceu no 8 de janeiro, a culpa é dele. Ou seja, com uma torcida organizada desse nível,
né, que não mostra as inconstitucionalidades, apenas exploram de maneira covarde, eu até diria, tudo que está acontecendo com o país, fica difícil, né, apresentar alguma idoneidade por parte deles, mas como Augusto fala, é a Revista Oeste dando furo aqui todos os dias, mostrando os fatos. E durante o depoimento hoje, o Talhaferro disse que teria vontade, né, manifestou o desejo de fazer uma cariação com o ministro Alexandre de Moraes, que disse que gostaria de ficar frente a frente com o ministro justamente para confrontar todas essas informações, essa troca de mensagens e esses pedidos clandestinos e ilegais que eram realizados aí por meio desse gabinete paralelo. Bom, e seria bastante interessante e revelador. Agora, Paula, eu recomendo muitíssimo a toda a nossa audiência. Agora que essa audiência da Comissão de Segurança no Senado, de Segurança Pública no Senado, já foi concluída, você pode até acelerar ali na internet, mas eu recomendo, todos deveriam assistir. Porque a riqueza de detalhes que o Talhaferro mostra, e como o Piotr muito bem colocou, uma pessoa de dentro do sistema, não é uma pessoa que descobriu, né? Falam tanto da Vaza Jato, as mensagens da Vaza Jato, nós sabemos que elas foram hackeadas, não houve perícia, pessoas envolvidas ali, nós ouvimos alguns nomes envolvidos e eles falaram: tem mensagem ali que não é minha, as datas estão trocadas, distantes, mensagens umas das outras. Nós estamos falando, e mesmo assim o Supremo olhou aquilo como, bom, isso aqui é um caso grave, precisamos encerrar tudo e colocar o corrupto de estimação na caminhada para de volta à presidência. Imaginem se na Vaza Jato alguém lá de dentro estivesse simplesmente mostrando todas as conversas. E é o que está acontecendo agora em riqueza de detalhes. E eu também acho assim, todos eles têm a sua parcela de culpa, ninguém freou nada. Agora, o Talhaferro, ele foi muito inteligente de salvar tudo isso. E hoje está exilado na Itália. E a perseguição vai continuar. Ele, inclusive, disse em um certo momento que ele teve que dormir no carro. Às vezes ele tinha, de tanta apreensão em relação ao material bombástico que ele mostrou até aqui, mostrou numa série de reportagens, aqui na Revista Oeste também, e Deus sabe mais o que o Talhaferro tem. Portanto, é o que vocês disseram, Paula, seria em qualquer país sério, qualquer país minimamente sério, eles olhariam para tudo isso e cancelariam toda essa farsa que começou hoje no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, e cancelariam também todas essas condenações stalinistas, eu diria, porque muitos, e agora o Talhaferro mostra com detalhes, muitos fizeram o que o Lavrenti Beria fazia. Eles achavam as pessoas e depois imputavam os crimes.